Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Copa do Brasil. Finalmente, a CBF realizou o sorteio de jogos dos duelos da terceira fase da milionária Copa do Brasil, que vai pagar para o seu campeão. Se é um dos grandes times do futebol do Brasil que começou a competição na primeira fase, esse clube, se for campeão, vai receber 96 milhões de reais, portanto quase 100 milhões de reais para o campeão da Copa do Brasil desta temporada. Águia de Marabá, Amazonas, América de Natal, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Brusque, Ceará, Corinthians, CRB, Criciúma, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Juventude, Operário, Palmeiras, Sampaio Correia, São Paulo, Souza, Sport, Vasco, Vitória e Ipiranga. Um desses 32 será o novo campeão da Copa do Brasil. Ou, claro, se for o São Paulo, vai ser o bicampeão, porque São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, portanto, os duelos desta terceira fase da competição. Lembrando que a CBF não divulgou ainda as datas dos jogos. 2 semanas separadas. A partir de agora, jogos em ida e volta. Jogos de ida podem acontecer na terça-feira, dia 30 de abril, na quarta-feira, 1º de maio ou na quinta-feira, 2 de maio. Jogos de volta podem acontecer na terça-feira, 21 de maio, na quarta, 22 de maio ou na quinta, 23 de maio. Vamos então aos 16 duelos em ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Operário do Paraná. Primeiro jogo em Ponta Grossa, segundo jogo na Arena em Porto Alegre. Grêmio que busca o hexacampeonato. Tem 5 títulos o Grêmio, o último em 2016. E o Operário chegou agora à terceira fase da Copa do Brasil em 2024, foi o maior momento, digamos até agora, histórico do Operário na Copa do Brasil. Tem Bahia contra Criciúma. Primeiro jogo no Heriberto Wilson, jogo de volta em Salvador, na Fonte Nova. O Bahia que chegou 8 vezes às quartas de final. Jamais o Bahia passou das quartas de final da Copa do Brasil. E o Criciúma foi campeão em 1991. Fluminense contra Sampaio Correia do Maranhão. Primeiro jogo em São Luís do Maranhão, jogo de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense foi campeão em 2007 e o Sampaio chegou às oitavas de final em 2019. Tem Bragantino contra Souza, primeiro jogo na Paraíba, segundo jogo em Bragança Paulista. O Bragantino chegou às oitavas de final em 2020 e o Souza chega agora à terceira fase da competição em 2024, o melhor momento do Souza na história da Copa do Brasil. Vai ter Cuiabá contra Goiás. Primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. Cuiabá que chegou às quartas de final em 2020. O Goiás foi vice-campeão em 1990. Tem Botafogo contra Vitória. Primeiro jogo em Salvador, jogo decisivo no Rio de Janeiro. Botafogo foi vice-campeão em 1999 e o Vitória vice-campeão em 2010. Fortaleza contra Vasco da Gama. Primeiro jogo no Rio, segundo e decisivo jogo lá em Fortaleza, no Castelão. Fortaleza foi semifinalista em 2021 e o Vasco foi campeão em 2011. Tem Amazonas contra Flamengo. Primeiro jogo no Rio, segundo jogo na Arena da Amazônia, lá em Manaus. Lembrando que o Flamengo tem 4 títulos, o último conquistado recentemente, agora em 2022, e o Amazonas chega pela primeira vez à terceira fase de uma Copa do Brasil. São Paulo, o atual campeão, pega o Águia de Marabá. Primeiro jogo no Pará, jogo decisivo no Morumbi, em São Paulo. São Paulo, atual campeão, ganhou no ano passado, em 2023, a Copa do Brasil. E o Águia chega pela primeira vez à terceira fase de uma competição da Copa do Brasil, portanto, momento histórico para o Águia de Marabá. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Palmeiras. Primeiro jogo no Allianz Parque, segundo jogo no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Palmeiras tem 4 títulos, o último conquistado em 2020, já o Botafogo de Ribeirão Preto chegou à terceira fase da competição em 23 também, agora em 24. Atlético Paranaense contra o Ipiranga. Primeiro jogo em Erechim, jogo decisivo lá em Curitiba, na Arena. O Furacão, que foi campeão em 2019, o Ipiranga
chegando agora pela primeira vez à terceira fase de uma competição em 2024. Juventude contra Internacional. Aí, ó, duelo das semifinais do Gauchão desse ano, agora renovado duelo na terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude foi campeão da Copa do Brasil em 1999 e o Inter em 1992. Tem CRB contra Ceará. Primeiro jogo em Fortaleza, jogo decisivo acontecendo em Maceió. Ceará foi vice-campeão em 1994, o CRB chegou às oitavas aí em 2021. Corinthians contra América de Natal. Primeiro jogo em Natal, jogo decisivo em São Paulo. Coringão, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, a última vez em 2009, e o América chegou às quartas de final em 2014. Atlético Goianiense contra Brusque. Primeiro jogo em Santa Catarina, jogo de volta acontecendo em Goiânia. O Dragão foi semifinalista em 2010 e o Brusque chegou à quarta fase em 2020. Finalmente, Sport contra Atlético Mineiro. Campeões aqui, 2 campeões da Copa do Brasil. Primeiro jogo em BH, jogo decisivo lá no Recife ou então na Arena Pernambuco. O Galo foi 2 vezes campeão, a última em 2021. E o Sport foi campeão da Copa do Brasil em 2008. Portanto, os duelos definidos, 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Repito, momento da gravação aqui no vídeo, a CBF não havia divulgado ainda as datas dos jogos de ida e volta desta terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que, passada esta fase, os 16 classificados vão para um novo sorteio. Então, temos sorteio para as oitavas de final e depois também sorteio para as quartas de final. Então teremos mais 2 sorteios acontecendo a partir de agora na Copa do Brasil, para a definição dos duelos das oitavas e também dos duelos das quartas de final. Boa sorte à sua equipe. Um dos 32 com certeza vai levantar o caneco, o troféu, a Copa do Brasil 2024 e embolsar aí quase 100 milhões de reais. Fui!